Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós escutamos hoje na liturgia o profeta Jeremias. Do Senhor ele vai ouvir a recomendação: põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra. Veja que por muitas vezes dessa leitura nós iremos ouvir a expressão palavra. O profeta como que desaparece e é por força da palavra que ele vai anunciar a palavra. E esse oráculo que é calculado que tenha sido pronunciado no ano 609 a.C., eu gosto de citar as datas para a gente ver a vastidão de diferença de tempo entre um livro e outro da Bíblia. É um momento de grande crise do povo de Israel. O profeta está ali no templo para denunciar o pecado do povo de Israel. Então, que o templo é usado somente para ir ali como uma superstição. Se peca muito, depois se vai ao templo para fazer as pazes com Deus e voltar a pecar. Este é um tema já muito presente em muitos dos profetas, um tema recorrente, que é o tema da justiça social como a conclusão da ação cultual. Não basta o culto, já ouvimos isso em Amós, em Oséias, não basta o culto, se não tiver um caminho de conversão, o culto se torna vazio. E é isso que o profeta vai dizer ali no templo de Jerusalém, para a ira dos participantes. O Senhor vai dizer: melhorai vossa conduta e vossas obras. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ou seja, essa repetição que o próprio Senhor vai reprovar, que vai dizer assim, que não confiem que é porque aqui é o templo do Senhor, a morada do Senhor, que vocês já estão salvos e justificados. Não basta isso. Mas se melhorardes vossa conduta, valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não andardes atrás de deuses estrangeiros, então eu vos farei habitar neste lugar. Se a vossa conduta for coerente com o culto que prestam em um local belíssimo, o templo de Jerusalém, aí sim Deus vai habitar em meio a vós. Ou seja, meus caros, a crítica que se está fazendo aqui não é como gesto de culto. Deus mesmo aceitou que o templo fosse coroado, fosse possuído, um templo belíssimo, que é o sinal da presença de Deus, mas que não é automático que se constrói um templo ou que eu participe do culto para que Deus esteja presente na minha vida. É preciso que o culto que nós celebramos, que as liturgias que devem ser belíssimas sim, tenha repercussão na própria vida, na vida pessoal, com um gesto de conversão que deve iluminar a minha relação com o irmão. Veja que as insistências que Deus faz aqui são em relação à justiça social, à justiça na relação com o outro. Depois, vocês vêm à minha presença nesta casa, depois de pecar, e então, tendo cometido toda espécie de abominação, vocês consideram que estão em paz com o Senhor. Acaso esta casa, em que meu nome é invocada, tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis também o que eu vi. Então, aquelas pessoas que iam fora para pecar e depois voltavam dentro para prestar o culto, e que Deus vai dizer: não, isso não basta. Não basta vir aqui prestar um culto se não se tem uma conversão quando se está fora. É esse o desafio para qualquer pessoa de fé. Não basta a dimensão religiosa quando eu participo, quando vou à missa dominical, quando vou à missa semanal, quando vou na adoração. É preciso que fora do templo se viva também uma relação sincera com Deus, através de uma relação boa, uma relação verdadeira de amor para com os irmãos. Ora, o Salmo 83 que nós rezamos hoje fala da peregrinação ao templo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. O átrio é a chegada, aquilo que prepara para entrar definitivamente no templo. Então, o peregrino vai sentir esta falta do templo, da casa de Deus.
Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa. Sim, no templo de Jerusalém, como é comum nos diversos templos do mundo, os pardais vão ali e fazem os seus ninhos. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo. Felizes os que habitam vossa casa, felizes os que em vós têm sua força. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que bilhares fora dele. Na aclamação ao Evangelho de hoje, acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Depois de contar a parábola do semeador, que era sobre o sentido do anúncio da palavra de Deus, depois de ter explicado no Evangelho que nós escutamos ontem essa parábola para os seus discípulos, agora Jesus conta a segunda parábola. Esta é sobre o reino de Deus, o reino dos céus. O reino de Deus ou o reino dos céus é a mesma coisa, às vezes chamado de reino dos céus, às vezes de reino de Deus. É como um homem que semeou boa semente e o inimigo semeou o joio. Para nós que não temos muita experiência de conhecer o trigo e o joio, mais comum o trigo para nós. Então o joio, meus caros, é uma planta que dá um falso fruto, não é um verdadeiro fruto, muito semelhante ao trigo, só com muita esperteza. E quando amadurecem, é preciso ver, notar contra a luz que o joio é vazio, não tem nada, mas ele tem semente que, se amadurecida, se cortada, ela então infesta todo o campo. E então essa parábola é uma parábola que é própria de Mateus, não se encontra, portanto, em outros evangelhos. Ali então se fala desse homem que semeia e o inimigo semeia o joio. Quando o joio aparece, os empregados vêm perguntar: de onde veio o joio? Queres que vamos arrancar o joio? E então o patrão vai dizer: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. Depois se vai colher primeiro o joio, vai ser queimado, e depois vai se recolher o trigo para colocar no celeiro. De que coisas está falando essa parábola? Sabe que na comunidade de Mateus claramente se via aqueles irmãos de comunidade que traziam maus costumes, que não viviam seriamente a dimensão de fé, que eram considerados joio da comunidade. Então, meus caros, isso existe em toda e qualquer comunidade, qualquer grupo humano, na nossa família, nas nossas pastorais, na nossa paróquia, na sociedade civil, no ambiente de trabalho, no condomínio, nós temos sempre joio e trigo. O problema é que esse joio pode ser até mesmo eu, você, onde nós estamos, e que facilmente nós pensamos que o joio é o outro, e podemos não perceber que somos nós. Contudo, a comunidade tinha dificuldades de aceitar. Por que Deus não intervinha logo na história para tirar esses irmãos que perturbavam a comunidade? Então, por isso, essa parábola de Jesus, para dizer que é preciso esperar, porque nós não temos instrumentos para um diagnóstico para saber quem é o joio, quem é o trigo com tanta velocidade. Mas mesmo sabendo, por vezes, quando nós arrancamos o joio, tem tanto trigo bom que cresce por causa daquele joio que pensa que é um bom trigo, que essas pessoas serão feridas. Mas isso também vale para a nossa vida pessoal. Quando todos nós temos joio e temos trigo na nossa história, que é preciso sim lutar para tirar o joio da nossa vida, mas no momento oportuno, tendo discernimento do Espírito de Deus, para que nós possamos debelar o joio que cresce na nossa vida de um modo radical, não mais ou menos, que ele possa se alastrar e crescer ainda mais, nos levando cada vez mais para o pecado. Então é preciso ter a paciência, que é a paciência de Deus, é a paciência de Deus na história das nossas comunidades, na nossa história pessoal. Paciência e determinação são as características daquele que é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na oração hoje sobre as oferendas, nós assim rezamos: ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Todos nós oferecemos alguma coisa ao Senhor, e a partir dessa nossa oferenda, Ele se torna presente no seu sacrifício.
Tenham todos um bom dia, que São Maximiliano interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.